Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula de matemática com a professora Kátia Xavier. Isso mesmo, estou aqui para acompanhar vocês em uma aula, que a gente vai estar relembrando aqui sobre figuras espaciais. E já temos a presença lá no chat da professora Sandra, que vai acompanhar a participação de todos. Quero ver, viu? Vamos participar. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Um bom dia especial para todo mundo que está aqui nos assistindo, nossos estudantes, nossas colegas professoras, todo mundo que fica aqui sempre ligado igual a gente, sejam super bem-vindos. Estou preparado para receber vocês. Então vamos lá, vamos participar. Isso mesmo. Também temos aqui, no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. Bom, será que vocês responderam aí o desafio da aula de ontem? E aí, foi que vocês responderam? Vou trazer aqui para a gente relembrar, tá? Na frase, qual a grandeza que está sendo usada? Vou comprar 1 quilo de laranja para o suco do almoço. E aí, estudantes, eu estou falando da grandeza comprimento, capacidade ou da grandeza massa? Quando eu digo assim, quando eu não, aquela mulher que está ali, ela diz, vou comprar 1 quilo de laranja para o suco do almoço. Quando ela está falando em quilograma, essa unidade de medida, quilograma, a gente utiliza em qual grandeza? Comprimento, capacidade ou massa? Exatamente aí quem respondeu, parabéns, ficou bem atento à aula, está relacionada à grandeza massa, exatamente. Vamos lá, se organiza que a aula já vai começar. Vocês estão lembrados o que significa figuras espaciais? Quais são as características dessas figuras? Eu trouxe aqui, esses que a gente também chama de sólidos geométricos. Ou figuras espaciais, porque elas são espaciais, porque elas têm 3 dimensões. Ela tem largura, altura e, diferente de uma figura plana, ela tem volume. Então, em uma figura espacial, a gente consegue medir o quanto de volume que pode comportar essa figura. Então, eu tenho aqui, a representação de um bloco retangular. Eu tenho aqui o cilindro, a representação do cilindro. Aqui eu tenho a representação de uma esfera, de um cubo, de um cone e de uma pirâmide. Cada figura dessa tem características específicas. Vocês sabem dizer como elas são formadas? As figuras espaciais a gente pode separar em 2 grupos. Existem os que possuem o corpo arredondado e os que possuem os corpos não redondos, porque possuem no seu contorno linhas retas. Então, eu posso separar aqui esses sólidos, eu tenho esses 3 aqui, a esfera, o cone e o cilindro. São figuras espaciais que apresentam corpos redondos, porque elas têm aqui, curvas no seu formato. Então, o cilindro, ele apresenta 2 bases circulares. Deixa eu segurar aqui, senão a esfera cai. 2 bases circulares e o corpo é todo redondo. Se você colocar em uma superfície inclinada, por exemplo, ele vai rolar. Eu tenho aqui também o cone, que tem uma base circular. Então, observe que ele tem aqui, esse corpo aqui arredondado. Tem um vértice, e eu posso tanto segurar assim, quanto assim, quanto assim. E ele vai sempre ser um cone. Também ele pode rolar facilmente, por ser arredondado. E tem a esfera, que tem o corpo todo arredondado, que lembra uma bola de futebol, por exemplo, não é verdade? Já essas outras figuras aqui, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui para não correr. Eu tenho o cubo, que tem um corpo não redondo. Por quê?
Porque a gente tem aqui agora, né, no seu formato, linhas retas. E cada linha dessa recebe um nome. São as arestas, que é o encontro de uma face com a outra face. E eu tenho os vértices, que é o encontro de uma aresta com outra aresta. Então, aos pouquinhos, vocês vão aprendendo essas nomenclaturas, né? Vão aí se adaptando a esses nomes. Então, quais são os corpos não redondos aqui nas figuras espaciais? Temos o cubo, a pirâmide, que tem uma base quadrada e 4 faces triangulares e um vértice aqui em cima, 4 vértices embaixo. E temos também o bloco retangular, né, que tanto nessa posição quanto na posição horizontal, ele vai permanecer sendo um bloco retangular, também conhecido como paralelepípedo. Nome difícil, né? Mas você pode chamar bloco retangular, que tem as faces retangulares, mas também tem 2 faces opostas aqui que a gente pode chamar de base, se tiver nessa posição, bases quadradas. E eu tenho as arestas e os vértices, né, que é o encontro das arestas. Cada pontinha dessa a gente chama de vértice, que são os encontros de uma aresta com a outra aresta. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, para não ficar tão difícil, eu vou convidar vocês a também fazerem aí em casa, quem tiver massinha de modelar, ou pode até ser com jujuba, os professores que estiverem nos acompanhando também em casa, os professores que estiverem na escola também nos assistindo. Eu vou fazer uma atividade aqui que vai ajudar, né, os estudantes compreenderem melhor e entender o que significa essas arestas e esses vértices. Então, eu vou representar aqui, através de palitos e massinha, o bloco retangular. Quantas arestas e quantos vértices tem o bloco retangular? Eu vou usar para isso aqui palitos. Eu trouxe palito de churrasco, né? Ele tem um formato maior, que vai representar justamente essas faces maiores do bloco retangular. E trouxe o palito de dente, que vai representar aqui a base quadrada do bloco retangular. Então, vou lá, vou começar colocando aqui, ó, a massinha na ponta. Vou colocar outra aqui. Outra massinha aqui na ponta. Essas massinhas estão representando o vértice, tá? Cada bolinha dessa está representando um vértice. Então, quando o estudante começa a fazer isso na escola, ele começa a entender, né? Um assunto que é tão complexo, ele começa a entender agora o que são os vértices, que é cada ponta do bloco. Então, eu estou usando aqui, ó, o palitinho de dente, como vocês podem ver, vou colocar aqui também, para fazer exatamente as arestas. Então, eu estou fazendo a parte de baixo e agora vou fazer, dá para ver aí direitinho, como vocês estão vendo, ó, já usei 4 vértices e ó quantas arestas eu já usei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou continuar agora colocando mais vértices. Então, vão aprendendo aí para vocês também terem a oportunidade de fazer na escola com o professor de vocês. Vou utilizar mais agora arestas, tá? Utilizando aqui, ó, o palitinho de dente para representar as faces menores do sólido que a gente está formando aqui. Já está quase pronto. O que é que está faltando? As arestas maiores aqui, ó. Tá quase prontinho o meu bloco retangular ou paralelepípedo. Pronto. Finalizado. Percebam quantas bolinhas eu consegui. Deixa eu puxar mais para cá. Não, mais para cá, né? Pronto, agora. Quantas bolinhas eu usei na construção desse bloco?
Cada bolinha dessa está representando exatamente os vértices, a ponta desse sólido. Então, 1, 2, 3, 4 em cima, 5, 6, 7, 8. Então, 4 embaixo e 4 em cima são a quantidade de vértices que o bloco retangular possui. E as arestas é cada palito desse que eu utilizei. Eu tenho 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo, que dá 8, mais essas duas aqui do lado, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Então, professor, estudante, todos que estão nos acompanhando nesse momento, né, percebam que quando a gente faz a representação de um sólido, o aluno, o estudante, né, ele consegue perceber e entender melhor o que significa esses vértices. Cada pontinha dessa sendo representada pela massinha. E as arestas pelos palitos. Então, aproveita essa aula para vocês assistirem sempre que quiserem, tá? E acompanhar para não esquecer mais o que significa as arestas, os vértices, combinado? E aí, professora Sandra, como está a participação? Chegou estudante por aí? Sim, nós estamos com a Isabela e o Lucas, que chegou agora, né? Então, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam gostando, né, da nossa aula de matemática. Que maravilha! Isabela e Lucas, conta para mim, vocês já fizeram esse tipo de experiência lá na sala de aula com sua professora, com seu professor? Conta pra gente aí. Vocês também podem representar o cubo, lembrando que o cubo, ele tem, né, todos os lados iguais, né, tem 6 faces, todas elas iguais, então para isso você vai usar todos os palitos de dente ou todos os palitos de churrasco, não, porque vai ficar comprido. Então, usando o palito de dente, você consegue também fazer a representação do cubo. Você pode fazer a representação de uma pirâmide. Sim, professora Sandra? Tanto a Isabela quanto o Lucas disseram que não fizeram ainda essa experiência na sala. Agora, assim, posso dizer, pela minha experiência, sim, né, enquanto sim. estudante na época, se eu tivesse essa oportunidade de fazer um trabalho assim, ia ser bem mais fácil de aprender, né? Porque só o desenho, só a imagem, fica difícil, principalmente de contar as arestas. E os alunos aprendem exatamente quando estão ali manipulando, né? Porque eles estão construindo e estão percebendo justamente a quantidade de bolinhas que estão sendo usadas, quantidade de palitos. Então, eu trago aqui, ó, para a gente fechar, né, o que significa exatamente as arestas, que é cada linha dessa que a gente utilizou aqui na construção do sólido. O vértice, que é cada pontinha dessa do sólido. E a face, que é a quantidade de lados. Aqui nesse que eu representei, você poderia dar continuidade para representar as faces, colando pedaços de papel nesse formato retangular e quadrado. E aí você consegue também representar as faces. Combinado? Mas vamos lá, foi que eu preparei aqui algumas atividades para vocês responderem rapidinho. Relacionando aí os sólidos geométricos a objetos da nossa realidade. O que a gente consegue perceber aí como sólido? Lembrando que ele tem 3 dimensões, tá? As figuras espaciais têm 3 dimensões. Então, quais dessas aí a gente pode classificar como sólidos geométricos? A bola, a cédula, o chapeuzinho de festa, o pote de vela, um bambolê e um cubo mágico. Quais desses aí tem 3 dimensões, largura, altura e volume? Parabéns para quem respondeu. Bola, chapeuzinho de festa, cubo mágico e o pote de vela. Eles têm aí, né, volume, tem as 3 dimensões. E esse sabonete aí, essa caixinha de sabonete, vai relembrar aí qual sólido? Será que parece com o paralelepípedo, com o cone ou com o cubo? Muitas crianças ainda confundem, né, cubo com paralelepípedo, mas existe uma diferença justamente porque o cubo apresentam todas as faces, né, de mesmo tamanho. Já o paralelepípedo não. Então, o sabonete
está relacionada ao paralelepípedo. Isabela e Lucas estão respondendo, professora Sandra? Estão acompanhando? Sim, o Lucas tinha respondido paralelepípedo também. Então, nossa aula está chegando ao fim e, como desafio, respondam aí. Esses objetos representam qual figura espacial? Uma esfera, um quadrado ou um cubo? E amanhã eu trago a resposta. Foi um prazer acompanhar vocês mais um dia na aula de matemática. Até amanhã. Tchau, tchau. Fica por aí que tem muito mais.